Bom dia, Lucimara, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, eu te agradeço, louvo e engrandeço o teu nome por mais uma live, Senhor, que nós estamos para iniciar, Pai. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor, ó Pai, tem permanecido conosco e eu peço que assim continue, Pai. Em nome de Jesus. Eu apresento mais uma live diante do teu altar. Eu consagro esta live, Senhor, nas tuas mãos. Entrego o pleno domínio e o controle, Senhor, deste estudo, deste devocional nas mãos do nosso amigo Espírito Santo. Entrego também, Senhor, o pleno controle e o domínio da minha vida nas mãos do Espírito Santo. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor comece a revestir cada um dos meus irmãos e irmãs, assim também como a minha vida, Pai, e todos os nossos queridos, Senhor, com uma armadura agora, Papai, especial para este novo dia. Eu declaro que o Senhor também blinda as nossas mentes. Eu declaro, Pai, que o capacete, Senhor, da salvação, ele seja, Papai, estruturado de uma maneira diferente no dia de hoje, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, um bloqueio contra todo tipo, Papai, de ataque e contra-ataque, Pai, das trevas. Eu declaro, Pai, que todos os dardos que estavam preparados contra a minha vida e contra a vida dos meus irmãos se tornam nulos e sem efeitos agora. Eu declaro que as flechas que o inimigo havia preparado, Senhor, para tocar nos corações, começam, Senhor, em nome de Jesus, a se tornar sem efeito agora. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, os anjos do Eterno, anjos do Senhor, anjos, ó Pai, designados para a batalha espiritual, permaneçam, Senhor, em nome de Jesus, ao nosso dispor. Estejam enfileirados agora, Pai, prontos para a batalha e para a guerra. Eu declaro, Senhor, um bloqueio no mundo espiritual Pai, contra toda a tentativa das trevas de paralisar essa live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é selada a conexão de internet. Eu declaro, Pai, que o Senhor blinda e sela todos os aparelhos, ó Pai, eletrônicos que estão sendo usados. Nós selamos, Senhor, também com o sangue do Cordeiro, os 5 elementos, a terra, o fogo, o ar, a água e o éter. Eu declaro, Senhor, também que é selado no mundo espiritual agora, em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro, os umbrais de onde está acontecendo esta live. E que os anjos do Senhor amarrem todo o principado e potestade agora com cordas de fogo. Eu declaro, Pai, que as estruturas, Pai, demoníacas que estavam se preparando para nos contra-atacar se tornam agora sem efeito. E elas se tornam, Senhor, em nome de Jesus, submissas ao teu poder, Adonai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendo todo ataque na mente. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, todo ataque, papai, na mente. Abra as visões. Pai, prepara o intelecto, prepara o coração como um terreno fértil para as boas sementes que vão ser lançadas. Pai, eu declaro que é destronado todo espírito de confusão. É destronado, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de falta de atenção. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós agora, Pai. Em nome de Jesus, o espírito da sabedoria, também o espírito da revelação da palavra. Nos revela, Adonai, o que está por trás da letra. Nos revela, Senhor, aquilo que se passa em teu coração. Nos revela, Senhor, se revela a nós, ó Pai. Usa a minha vida com poder, autoridade e unção, Senhor. Passa uma tenaz nos meus lábios, Senhor, e que eu seja apenas o instrumento das suas obras, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para ver todas as perguntas, senão me perco. Bom dia, bom dia. Bom dia, Silvia. Bom dia, Alessandra. Amém. Bom dia, Rotina da Lu. Bom dia, Maria. Seja bem-vinda. Glória a Deus, aleluia. Vigilante, Márcia. Preciso tanto de uma palavra. Permaneça aqui na live, Márcia, que Deus vai falar contigo. Amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Permaneça aqui na live, pois a palavra é a própria palavra. Amém? Às vezes a gente fala, eu preciso de uma palavra, e tudo que a gente precisa está na Bíblia. Então a gente vai fazer a leitura do devocional aqui, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Eu estou de jejum, mas pequei. Devo continuar? Irmã, quando isso acontece, todos nós somos pecadores. Todos nós, quando estamos dentro de um jejum, pode ser que a gente peque. Às vezes o que acontece é que as pessoas não reconhecem, mas Deus sabe. Então o que você vai fazer? Você vai pedir perdão, você vai se arrepender e você vai recomeçar o seu jejum. Amém? Então, você pecou? Peça perdão.
se arrependa diante do Senhor e recomece o seu jejum. Amém? Porque se você parar, toda vez que você jejuar, Satanás vai tentar contra a tua vida, você vai acabar pecando, e aí você vai desistir. E aí você nunca mais vai jejuar. Então, você peça perdão e continue. Amém? Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver para quem eu não falei. Bom dia, Tânia, Paz, Leandro. Glória a Deus. Missionária, Célia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Betinha, Valquíria, sejam todos em nome de Jesus. Elaine, seja bem-vinda, Elaine, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos, para quem está aqui de primeira vez, eu quero falar que você é muito bem-vinda e muito bem-vindo. Que o doce amigo Espírito Santo de Deus fale com você da mesma forma como ele tem falado conosco. Amém? Nos reunimos aqui todos os dias. Bom dia, Cléo, de segunda a sexta-feira, para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E nós estamos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, capítulo 19 e capítulo 20. Amém? Ele está ótimo. Em nome de Jesus, meu filho está ótimo. Amém? Obrigada por perguntar. Ele está maravilhosamente bem. O Deus vivo de Israel é o Deus de milagre, é o Deus que cura, é o Deus que faz. Está sendo guardado, amém? Ali pelos anjos do Senhor, depois de muita batalha, depois de muita peleja, depois de muita oração, depois de muita guerra, depois das revelações do Deus vivo de Israel, está tudo bem, amém? Em nome de Jesus, muito obrigada, amém? Por perguntar, ele está ótimo. Então vamos lá, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19 e capítulo 20, amém? Vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Povo de Deus, eu quero falar algo aqui, aproveitando, né, que o irmão perguntou aqui. Às vezes as lutas vêm na nossa vida, eu já testemunhei isso, e a gente não entende o porquê. A gente acha que é porque a gente está dando legalidade, que a gente está fazendo isso, que a gente está fazendo aquilo. Mas eu quero falar para você que o leão ruge, amém? O leão ruge, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. O Senhor não deixa passar nada desapercebido, meu irmão e minha irmã. Se coloca na brecha, se coloca em posição de vigilante. Não baixa a guarda jamais. Porque o leão, ele é vivo. Jesus Cristo, ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. E quando a gente faz a vontade do Pai, Deus move céus e terras para que nada toque no ungido do Senhor, para que nada toque naqueles que são puros diante da presença de Deus. Então, quanto mais você se colocar em atenção e vigilância, o inferno pode levantar quem for. Quando você entende a sua identidade de filho, pode vir o capeta que for, da hierarquia que for, Satanás já é derrotado. Satanás não tem poder contra a minha vida, não tem poder contra a tua vida, não tem poder contra os teus filhos. Ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. Amém? Então, às vezes, o Senhor vai nos permitir passar por algumas coisas para mostrar quem é você em Cristo, ainda mais do que você acha que você é. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 19. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 19, diz assim. Jezabel procura matar Elias. E a gente vai começar a entender muita coisa aqui. Então o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, a que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si mesmo morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-te a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor
E eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então vamos parar aqui, antes da gente chegar no versículo 8, amém? Aqui a gente viu que o rei Acabe, amém, já tinha tido ali uma aliança com Jezabel. O rei Acabe era um homem judeu e Jezabel uma mulher fenícia, e eles tinham ali feito uma aliança. Mas por que Jezabel tinha se casado com Acabe? Alianças políticas. Acabe precisava, amém, ali ser reconhecido, ser visto, ele queria ter um poder maior de domínios de terra, e ele acabou casando com uma fenícia que cultuava os outros deuses, para quem não estava aqui, amém, acompanhando. E essa mulher, ela era sacerdotisa de Baal. Então, ela era uma mulher que adorava os deuses fenícios. Então, ela era uma sacerdotisa de Baal e Aserá. E ali Elias foi tomado pelo poder e pela autoridade de Deus, e ele foi contra o sistema de Baal. Ele foi contra os sistemas demoníacos das trevas que estavam reinando sobre a terra de Israel. E ele foi fiel até o fim, quando ouviu da parte do Senhor que era para ele ir ao encontro de Acabe, para ele destronar aquilo que estava sendo feito. E assim ele foi, e assim ele fez. O que acontece é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, Jezabel, que não é um espírito, mas é a doutrina, porque entenda, Jezabel aqui não é o espírito, Jezabel é o nome da mulher. E esta mulher desenvolveu diversas doutrinas, e são essas doutrinas que nos perseguem até os dias de hoje. Então a gente precisa entender isso, tá? Jezabel não é um espírito. Jezabel não é um espírito. Jezabel é um apanhado de doutrinas demoníacas que foi colocado sobre a vida dessa mulher chamada Jezabel. E essas doutrinas acompanham a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, até os dias de hoje, e ela vai continuar acompanhando, que a gente vai ver está descrito lá em Apocalipse. Então, são as doutrinas de Jezabel. E o que acontece? Todas as vezes, povo de Deus, não é assim, é doutrinas. Jezabel, depois quando eu trouxer o estudo, vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? É só para entender, para ilustrar o que está acontecendo aqui. Vocês vão entender que todas as vezes em que um homem de Deus e uma mulher de Deus se posiciona para destronar o pecado, para destronar o sistema de Acabe, para destronar o sistema de Baal, as doutrinas de Jezabel, esses espíritos malignos dessas doutrinas, eles atacam o homem e a mulher de Deus. Então, Jezabel não ataca somente mulheres, Jezabel também ataca homens. É por isso que aqui Elias foi perseguido. Por que Elias foi perseguido? Porque ele estava ali destruindo o sistema demoníaco. E quando nós começamos a destruir um sistema demoníaco, os profetas do Senhor, eles são atacados. Então, a forma de Jezabel atacar são duas formas. Ou ela ataca porque você está dando legalidade, você está andando juntamente com as entidades que ela lidera, que esses espíritos, amém, são ali estruturados, ou você está sendo atacado por Jezabel porque você está sendo uma voz profética. Jezabel ataca esse sistema maligno, ele ataca a voz profética, e ele vai mexer na identidade do profeta. Esse sistema demoníaco, ele vai mexer na identidade do profeta. É só quem é profeta? Eu preciso que você entenda algo, querido. Todos nós somos profetas do Senhor, porque o espírito da profecia é Cristo. Só que uns são profetas de ofício e outros eles profetizam. Assim como aconteceu com Saul. Lembra que a gente leu? Que assim que Saul encontrou os homens do Senhor que eram cheios do Espírito, ele começou a profetizar. Lembra dos 3 grupos que Saul separou para ir atrás de Davi, e quando eles encontraram os homens de Deus, eles foram cheios do poder de Deus? Então, você precisa entender algo. Todos nós carregamos o dom da profecia, porque o dom da profecia é um dos 9 dons do Espírito. Só que tem uns que foram chamados para profeta, e outros vão se mover no mover profético. E só de você se mover no mover profético, só de você andar no mover profético,
você já está ali na linha de ser atacado por Jezabel. E Jezabel vai fazer o quê? Essa estrutura demoníaca, ela vai fazer com que você seja atacado na sua identidade. Vai fazer com que você seja perseguido, vai tentar matar a sua voz profética. Porque entenda algo, um profeta, um homem e uma mulher que é profeta, ou aquele que se move no mover profético, é aquele que traz a verdade dos céus para a terra, é aquele que traz a vontade de Deus sobre a face da terra, é aquele que escuta os comandos de Yeshua para que se executa sobre a face da terra. Então, Satanás não quer que este homem e esta mulher, que eu e você, se mova no profético, porque senão a gente vai trazer o governo do céu para a terra. Vocês conseguem entender por que as pessoas são constantemente atacadas? E aqui Elias, ele foi atacado. Na onde? Na sua identidade. Porque ele ficou com medo, ele teve medo, ele matou 400 profetas. Ele matou 400 profetas de Baal. Ele fez descer fogo do céu. Ele era um homem que ele sabia quem ele era. Só que, diante da perseguição de Jezabel, ele acabou se escondendo. Ele acabou se escondendo. E aí ele disse o quê? Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali seu servo. Quantos de nós temos fugido? Talvez do nosso chamado. Temos fugido das situações do qual a gente não pode fugir, a gente vai ter que lidar de frente. Pode ser que seja um ataque de Jezabel? Pode ser. Mas pode ser que também não seja. Só que você não pode fugir das tribulações que Deus permite que aconteça sobre a sua vida. Nós não podemos fugir das situações que o Senhor permite que nós venhamos passar. Por quê? Tudo faz parte para um amadurecimento, seja o amadurecimento profético ou seja o amadurecimento da sua vida em si, independente de ministério. Todos nós vamos passar pelo processo do amadurecimento, pelo processo da forja. E aqui, Elias se deixou se aprisionar pelo medo. E aí ele foi para o deserto. Amém? E aí ele orou, pedindo para si a morte. Ele estava totalmente temido ali, ele estava com um espírito de medo, não era temor, mas um espírito de medo, ao ponto de pedir a própria morte para o Senhor. Ao ponto de falar para o Senhor, Senhor, eu não aguento, eu não vou suportar. Ele estava confiante, Satanás estava ali colocando estruturas, mentiras na mente de Elias de que ele iria morrer, de que Jezabel iria acabar com a vida dele. Isso era uma mentira. Então vamos lá. Versículo 8. Elias refugia-se na caverna. Vamos voltar para o 7 aqui. Por 5, perdão. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Levanta-te e alimenta-te. Durante a perseguição, durante um processo da sua vida do qual você está passando por tribulação, você tem que se manter de pé e você tem que se alimentar. Se alimentar, eu não estou falando de alimento físico, eu estou falando para você se alimentar da presença de Deus. Levanta-te e alimenta-te, coma, porque você precisa estar forte para passar pela batalha. Você precisa estar forte para você continuar o seu caminho, porque se você não tiver fortificado, você vai parar pelo meio do caminho. Aí a gente vai continuar. Isso aqui ele estava tendo o quê? Ele dormiu e teve um sonho. Então, ele sonhou. E um anjo veio nele, veio com ele e falou com ele: levanta-te e alimenta-te. Ele abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Esse anjo aqui era o próprio Cristo. Amém? Esse anjo aqui era o próprio Messias que foi visitar Elias. E o pão vivo representa o pão de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E aí ele voltou a dormir. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa.
o Senhor avisa os seus profetas como que vai ser a caminhada, se a batalha vai ser prolongada ou não, o que você precisa fazer ou não, mas para isso você precisa estar com a sua voz, com o seu ouvido atento às vozes do Senhor. Vamos continuar, versículo 8. Elias refugia-se na caverna. Então ele se levantou, comeu e bebeu, ele foi obediente. Fortalecido com aquele alimento, viajou, agora presta atenção aqui, 40 dias e 40 noites. Então ele comeu pão, você pode ver aqui que não foi uma quantidade exorbitante de pão e não foi uma quantidade exorbitante de água. Ok? Foi algo suficiente para prover o alimento para ele ali naquele momento. Só que veja que tudo que tem aqui nós estamos levando para o cunho espiritual, que foi o que aconteceu. Então, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Então, o alimento que é o pão vivo do céu, que é o Messias, e a água da vida, ele te dá suprimento para você passar por qualquer período de tribulação da tua vida, mas para isso você tem que se alimentar do pão de Deus. Qual é o pão de Deus? É Cristo. Se alimentar da presença, se alimentar da palavra. Porque o que acontece? Aqui Elias estava fugindo, mas ao mesmo tempo que ele estava fugindo, ele estava orando. Ele estava buscando a face de Deus. E muitas vezes o que acontece é que às vezes nós passamos por um momento de tribulação e a gente deixa de orar. Porque na nossa cabeça, a nossa mente é programada para acreditar que Cristo não está ouvindo a tua oração. Que Deus não está ouvindo o que você está dizendo. E aí o que acontece? A pessoa abaixa a guarda, a pessoa sai da torre de vigia. Só que aqui a gente vê que o alimento que Elias comeu foi o suficiente para ele caminhar 40 dias e 40 noites até chegar no monte do Senhor. Qual era o monte do Senhor? O lugar da habitação de Deus naquela época. Era onde Deus aparecia aos profetas. Porque naquela época o Espírito Santo de Deus só falava com reis, profetas e sacerdotes. Então, foi o suficiente, a presença de Deus é suficiente para a minha vida e para a tua vida, para que a gente chegue à presença do Deus vivo de Israel. E lá, quando a gente chega na presença, é que a gente vai ouvir as ordens, é que a gente vai ouvir os direcionamentos que Deus tem para mim e para você. Mesmo que para isso você esteja dentro de uma caverna. Porque às vezes Deus vai permitir que você entre na caverna. Às vezes Deus vai te levar para dentro da caverna. Por que Deus permite que a gente entre dentro da caverna? Porque só, às vezes é somente dentro da caverna que a gente vai escutar Ele. Porque existem momentos da nossa vida que Deus está gritando, que Deus está falando, que Deus está levantando diversas formas de falar comigo e com você, só que você não está escutando. Então Deus vai permitir que você entre dentro da caverna. Vamos lá. Versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou nestes termos. Então Deus questionou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então, o mesmo Deus que às vezes te permite entrar na caverna, ele também vai te tirar da caverna e vai falar: ei, sai desse lugar da onde você está e vai me buscar no monte, vai me buscar nas orações, vai me buscar. Eu estou aqui. Porque está cheio de gente que está preso dentro da caverna, com medo de Satanás, de fazer uma oração de libertação dentro de casa, com medo de se posicionar perante a sua vida, achando que Satanás vai te tragar. Deixa eu te falar, meu irmão,
Satanás é um derrotado. Ele não tem a chave da própria casa dele. Você acha que ele tem algum poder e autoridade contra a tua vida? Ele só vai ter poder e autoridade contra a tua vida se você permitir. Se você andar de acordo com a vontade do Senhor, a mão do Senhor é fiel para te guardar. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Jesus desceu, amém? Ali ao inferno, resgatou todas as notas promissórias que existia contra a minha vida e contra a tua vida. A chave do inferno está nas mãos de Jesus. Satanás não tem poder sobre a morte. Ele tirou, Jesus resgatou o poder da morte das mãos de Satanás. Então, por que você está dentro da caverna? Por que você não se alimentou ainda do pão vivo do céu? E por que você ainda não subiu ao monte alto do Senhor? Porque Ele te espera. Por que você ainda não passou para o próximo nível? Porque talvez você ainda está preso a sistemas e estruturas demoníacas, do medo. Está tendo a sua identidade ali confrontada, mas não confrontada pelo Senhor, confrontada pelo inimigo. E você está dando ouvido demais para o que o inimigo está falando e não está ouvindo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Quando nós nos alimentamos do Senhor, quando nós nos alimentamos da presença do Deus vivo de Israel, nós temos força o suficiente para passar 40 dias. 40 dias. Vocês conseguem entender que o número 40, ele fala muito comigo e com você? Constantemente, quando Deus vai mudar a situação do povo de Israel, ele usa o número 40. Ele usa 40 dias de mudança. Então, o que eu quero dizer aqui para você é, você quer ter uma mudança na tua vida? Você quer ter uma transformação na tua vida? Faça um jejum de 40 dias. Faça um jejum de 40 dias. Experiência de vida. E Bíblia. É Bíblia. Depois de ciclos de 40, Deus fez história. 40 dias. Foram 40 dias de dilúvio. 40 dias Moisés ficou no monte. E ali ele pegou e recebeu a placa com os mandamentos do Deus vivo de Israel. Jesus jejuou 40 dias antes dele ir e cumprir aquilo que ele precisa, que ele precisava fazer, que era o que? O ministério dele. Ele jejuou 40 dias e ele era o Cristo. Elias andou aqui e ficou 40 dias somente com a presença do alimento que ele recebeu lá atrás. Você quer ter uma mudança de vida? Você quer ter uma transformação de vida? Jejua. Jejua 40 dias. Pode ser parcial, irmã. Pode ser parcial, não tem problema. Amém? Jejua 40 dias. Qual vai ser o intuito do seu jejum? Libertação, transformação de vida. Você não vai jejuar para Deus te dar carro, você não vai jejuar para Deus mudar a tua casa, você não vai jejuar para Deus mudar a sua família, você vai jejuar para Deus te mudar. Esse é o verdadeiro intuito do jejum. Para que serve o jejum? O jejum é para que a gente se conecte com Deus. Você pode ver que todos aqui, eles estavam conectados com o Senhor. É por isso que dentro do jejum, você vai ser tentado, você vai ser provado, você vai ser questionado, mas você vai sair desses 40 dias uma nova pessoa. É uma nova pessoa, com a natureza adâmica bem baixa. E depois você vai só continuar matando a tua carne dia após dia. Porque enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ter que matar ela dia após dia. Amém? Então aqui, ele passou 40 dias e o Senhor falou para ele: agora sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Saia da caverna e vai buscar a presença do teu pai. Não há mais tempo de você ficar dentro da caverna se escondendo das coisas que Satanás tem tentado lançar sobre você. A quem você tem dado ouvidos? Ao Deus vivo de Israel ou ao inimigo das vossas almas? Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento aferreu-se e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo.
E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Deus falou de novo com ele. Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a sua aliança, destruíram os seus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: Vai, retorna por onde viestes, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungido rei de Israel. E a Elishá ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá, e ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Vamos parar aqui. Então vamos lá. Aqui, depois daquela crise existencial ali, amém? De Elias, depois do medo que tomou conta dele, depois porque a alma dele estava compadecida. Ele era um homem que verdadeiramente ele amava o Senhor. Ele era um homem que ele não suportava, amém? Que o povo de Deus traísse os mandamentos e a pessoa do Yahvé. Então a alma dele estava: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé. Às vezes você vai se comportar exatamente como Elias. Você vai se revoltar com as coisas que estão acontecendo no meio da sua vida, da sua igreja, da sua nação. E ali você vai ser consumido por esse zelo à casa do Pai. Mostra que você verdadeiramente carrega o Cristo, que você verdadeiramente carrega o Messias, porque você tem zelo pela casa do Pai. Amém? E ali o que acontece? Ele, em meio a esse momento, ele, em meio a esse processo da vida dele, ele aprendeu a escutar a voz de uma forma diferente de Deus, a escutar que Deus, a entender que Deus fala de multiformas diferentes. Deus fala de multiformas diferentes. E se você não estiver atento àquilo que Deus tem para falar, da forma como ele tem para falar, você vai se perder em meio ao processo. Porque às vezes você está achando que Deus vai falar com você, mandando um anjo de fogo, um querubim ungido. Às vezes você está achando que Deus vai falar com você num culto avivado dentro da tua igreja. Às vezes você está achando que Deus vai falar com você usando uma pessoa para falar com você, e não vai. Deus vai falar na brisa suave. Deus vai mandar apenas um sopro. Deus fala de multiformas diferentes, mas você tem que estar sensível à voz do Espírito para poder ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Então aqui, isso mostra para mim e para você que nós precisamos estar atentos à voz do Messias. Nós precisamos estar atentos à voz do Espírito. Porque às vezes Deus está falando com você, querido, e você não está ouvindo. Porque você está esperando um anjo de Deus se materializar na sua frente para trazer a resposta que Deus já te trouxe. E não vai ser isso que vai acontecer. Não vai. Às vezes é o próprio medo que está te impedindo de ouvir. Às vezes você criou a expectativa de que Deus só fala quando você estiver marchando na presença. E não é. Eu quero que você saiba que Deus, a maioria das vezes em que Deus vai falar com você, é quando você estiver adorando a pessoa de Cristo. Muitas pessoas falam: Michele, eu não sei escutar a voz de Deus. Adora o Messias. Você já experimentou passar tempo de qualidade adorando Jesus? Por quê? Porque Ele é a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você poder chegar até o trono de Deus, você tem que passar pelo Cristo. Não tem como você encurtar o caminho. É por isso que muitas pessoas falam: eu não escuto Deus. Você está entrando pela porta certa? Porque só existe uma porta. Se você não tem uma vida de adoração, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor.
Porque a palavra fala o quê? Eu busco adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Adoram quem? Ao Cordeiro. Se você adorar o Cordeiro, automaticamente o seu acesso vai ser liberado ao Pai. Então tá cheio de gente que tá fazendo de forma errada. Só fica orando, mas não adora. Mas não adora. Adore ao Senhor. Quando o Senhor fala aqui também para Elias, para ele levantar e se alimentar, a adoração também é um alimento. Não pense você que um crente vive só de oração. Não pense você que um crente vive só de batalha. Porque nós somos um trono, nós somos um altar do Senhor. Nós somos o altar do Cordeiro. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E o que alimenta um altar? Adoração. É bíblico. A adoração alimenta tanto o altar de Deus como o altar das trevas. Então, se você não está alimentando o trono do Senhor nos céus com a tua adoração e você não está alimentando o teu altar, que é você, com a adoração, como que você vai escutar a voz de Deus? Só existe uma porta e um caminho legal para acessar os céus. É o Messias. É o Messias. Então nós precisamos nos alimentar, nós precisamos buscar o pão vivo que desceu do céu e nós precisamos ter uma vida de adoração para chegar ao Cordeiro. E quando a gente chega ao Cordeiro, o Cordeiro nos transporta ao Senhor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ali o Senhor fala com uma voz suave. Deus fala de multiformas diferentes. Só que às vezes a sua mente está tão programada, você só escutou Deus falando através do quê? Através de fogo, através de uma palavra, que poder, que unção. Deus fala de multiformas diferentes. E você precisa aprender a reconhecer a voz do teu pai, a reconhecer a voz do teu mestre. Amém? Então vamos lá. Aqui, então, Deus deu ordem para Elias ungir Azael como rei da Síria, e depois ele já deixou outro rei ungido, que foi Jeú, e ele também ali já levantou um outro profeta que iria pegar o quê? O manto de Elias, porque o manto de Elias não era para qualquer um. Porque a unção que estava sobre a vida de Elias não poderia ser transportado, ser passado para qualquer pessoa. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Deus levou Elias e colocou Eliseu no lugar dele. Por ele não se posicionar. Vamos continuar aqui, depois a gente já entra nessa questão. Vamos lá, versículo 19. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias, gente, vocês entendem que tudo aponta para Cristo, amém? Tudo aponta para Cristo. 12 juntas de boi. Quantos discípulos Jesus teve? 12. Então, Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, quando um homem de Deus naquela época lançava sua capa sobre a vida de uma pessoa, significava que ele era um escolhido do Senhor. Então, deixando os bois, Eliseu, ele sabia de tudo. Eles eram homens e mulheres que conheciam a palavra. Entenda algo. É por isso que eu e você precisamos conhecer a palavra. Porque às vezes Deus vai te chamar e você vai estar moscando, dormindo, e você não vai reconhecer o chamado de Deus. Às vezes Deus vai falar com você e você vai estar panguando. Por quê? Porque você não conhece as escrituras. O povo judeu, eles até os dias de hoje, são homens e mulheres que levam o valor muito a sério, o valor do ensino muito a sério. Todos eles estudam a Torá, independente daqueles judeus messiânicos ou não. Os judeus messiânicos são aqueles que já reconheceram Jesus como Messias, amém? E aqueles ortodoxos são ainda que acreditam que o Messias ainda vai vir. Independentemente deles, todos eles levam a vida de leitura da Torá, que para eles é a Torá, a sério. E nós não. E muitas vezes, Deus não vai falar com você também, amém? Na calmaria, Deus vai falar com você na palavra.
E aí você vai ficar dependendo de outra pessoa para você ouvir Deus falar, sendo que tudo que você precisa, as respostas da sua vida está aqui. O véu foi rasgado. Aqui, Elias, quando lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu já sabia o que significava aquele ato, porque ele conhecia a Escritura. Às vezes Deus está querendo falar com você, mas ele não vai falar nem por meio do fogo, nem por meio do vento, nem por meio do terremoto, não vai mandar um querubim ungido, ele não vai mandar um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém, falar com você, mas ele vai falar através da palavra. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. A irmã colocou. Mas se escutamos a Deus, ele nos ensina a palavra, não é? Gente, entenda algo. O que eu estou querendo dizer aqui é: existem pessoas que não leem a palavra, que não conhecem. Existem pessoas, eu estou falando para aquelas pessoas que não leem. Existem pessoas que não têm o hábito de ler a palavra. Existem pessoas que não conhecem a Escritura, que vivem, amém? Que vivem apenas de revelações de outras pessoas que têm um relacionamento com Deus. Só que Deus quer ter relacionamento com todos, por todos os meios. Principalmente por meio da palavra. Por que por meio da palavra? Porque por meio da palavra não tem como a pessoa ser enganada. Vocês conseguem entender? A palavra, ela é pura. Quando nós pedimos para o Espírito Santo de Deus trazer a revelação da palavra, daquilo que está por trás da letra, Senhor, nos revela o que está por trás da letra. A gente está recebendo a revelação inteira, limpa, inteira, direto do céu. E quando nós estamos recebendo a palavra de outra pessoa, nós estamos ouvindo a palavra através de um instrumento, mas esse instrumento é carne. E muitas vezes esse instrumento está corrompido e começa a colocar as convicções e as verdades teológicas de homens e não no espírito sobre a mensagem. Então nós precisamos entender que Deus fala de multiformas, amém? Mas nós precisamos principalmente entender o quê? A palavra, porque a palavra não tem como você ser enganado. Quando você conhece a verdade, você sabe se aquilo que está sendo pregado, está escrito, é vontade de Deus ou não. Se é palavra de homem ou não. Amém? Deu para entender? Então aqui Eliseu, ele sabia o que significava aquele ato de jogar a capa. Ele sabia. Então ele fez o quê? Então deixando os bois, ele largou o que ele estava fazendo. Então deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Eliseu sabia que quando um homem de Deus, um profeta, jogava a sua capa, não tinha mais caminho de volta. É por isso que lá na frente, quando Jesus diz, aquele que põe a mão do arado não pode mais voltar atrás. Vocês conseguem entender que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles estão totalmente conexos? Que não tem como, é mentira do capeta dizer que você não precisa conhecer a Escritura de Gênesis e Apocalipse? Então aqui Eliseu, ele entendeu, ele disse, ele falou, ele sabia que a partir daquele momento, ele não poderia mais voltar atrás. Então ele iria viver para o ministério, ele sabia que ele tinha sido escolhido para o ministério, ao ponto que ele pegou e falou assim, deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida no meu pai e da minha mãe, então te seguirei. O que isso representa aqui, povo de Deus? Às vezes, Deus vai querer com você a mesma coisa que ele fez com Eliseu. Larga tudo e me segue. Larga tudo que você está fazendo e me segue. Só que você também tem que ter essa maturidade e essa consciência de que a partir do momento em que você largar tudo para seguir Jesus, não tem como mais você voltar para trás. Por que não tem como mais você voltar para trás? Porque se você voltar para trás, você vai voltar para a vida de pecado que você tinha. Deus te obriga? Não. Mas eu me sinto uma honrada e privilegiada pelo Senhor por ter sido escolhida da forma como Eliseu foi. Porque Deus fez a mesma coisa comigo. Larga tudo e me segue. A partir de hoje, você não trabalha mais para homens, mas você trabalha para mim. E ele começou a mudar a minha vida.
Ele me mudou de cidade e eu sei que o Senhor vai fazer muitas outras grandes coisas que ele já está fazendo. Porque isso é a vida de um missionário. Então, povo de Deus, você precisa estar atento, você precisa estar atenta para os direcionamentos que Deus vai falar para você. E isso daqui serve não somente como um chamado do ministério, mas também, amém, em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida, e aí você lembra daquele louvor do Morada, para onde eu irei, se não tenho para onde voltar. Gente, não tem para onde a gente voltar. Uma vez que você entregou a vida para Cristo, é você manter o foco no alvo. E o alvo qual é? O alvo é Cristo, o alvo é Messias. Não tem como você voltar mais, meu irmão. Não dá para voltar, larga tudo. Vamos continuar. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, e lembra-te do que fiz contigo. Então, lembra-te o que fiz contigo, que ele lançou a capa. Ele falou: ó, você é o próximo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Ele era um homem. Eliseu era um homem próspero. Eliseu não era qualquer pessoa. A família de Eliseu tinha bens. Ele era um homem que ele tinha muitos bens, ele tinha muitos bois. Então vamos lá. Ele matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Então, antes de Eliseu se tornar profeta, ele serviu. Antes de Eliseu, amém, andar na unção dobrada de Elias, ele serviu Elias. Ele honrou, ele ajudava Elias e ele aprendeu. Então a gente não pode sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Por isso que o Senhor fala: aprenda a ouvir a minha voz, porque tudo que você vai fazer nessa vida, quem vai te instruir é o Senhor. Não pense você que só porque você tem faculdade, não pense você que só porque você, amém, estudou em ótimas universidades, que você está apto e apta para tomar decisões. Porque tem muita gente que é PhD em diversos tipos de assunto que só deu cabeçada na vida. Por quê? Porque não perguntou para Deus. Porque não pediu para o Senhor trazer... não pediu para o Senhor trazer o direcionamento que precisava. Não foi instruído pelo Espírito Santo de Deus. Porque às vezes a gente acha que é autossuficiente. Porque aqui Eliseu poderia ter tido ali sobre ele um espírito de arrogância, de soberba. Falando, não, eu já fui ungido mesmo, a capa já caiu sobre mim, eu vou pegar e eu vou ser o cara. Eu já fui ungido mesmo, eu não preciso aprender nada. E quem disse que a gente não precisa aprender nada? Nós precisamos aprender em todo o tempo todo, humildade. E a palavra fala, maior é aquele que serve. Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo da gente ler o 20. Não vai dar tempo de ler o 20. Amanhã a gente lê o 20, amém? Porque é muito extenso essas partes aqui de Eliseu e de Elias. E essa história toda aqui de reis, ela é muito extensa. Então, amanhã a gente lê o capítulo 20, amém? Aí a gente lê o 20 e o 21. Deixa eu marcar aqui. Povo de Deus, que hoje eu e você possamos, em nome de Jesus, estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para falar. Atentos àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar. Que hoje eu e você possamos estar sensíveis à forma como Deus fala. Deus quer se revelar para mim e para você. Deus quer se revelar para mim e para você. E o Senhor me diz aqui que tem pessoas que estão esperando respostas e que a resposta que você está esperando vai vir quando você lê a tua Bíblia. Que Deus não vai falar com você através de homens. Porque você está confortável demais. Gente, eu só estou passando aquilo que o Espírito Santo de Deus está me revelando. Tem coisas que você está questionando o Senhor.
Tem coisas que você está falando, Senhor, mas e isso? Mas e aquilo? O Senhor fala que a partir do momento em que você pegar a palavra e você pedir para ele trazer revelação, a palavra vai se descortinar para você. As palavras da Bíblia vão começar a saltar e você vai começar a entender aquilo que Deus está querendo falar com você. Porque entenda, Deus nem sempre vai falar para você, com você, de uma forma simples, vamos dizer assim, através de um outro homem, através de uma mensagem da internet, porque ele quer ter relacionamento. E por que ele faz isso? Porque ele é mau? Não, porque ele te ama. Porque ele quer que você aprenda a ter relacionamento com ele. Ele quer que você aprenda e conheça a verdade. E a verdade você só pode conhecer através da palavra e de um relacionamento íntimo. Para quem tem dificuldade de ler a palavra, peça para o Espírito Santo de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus traz o espírito da revelação. Me revela o que está por trás da letra. Outra forma de você ter entendimento. Simples. Isso não é fórmula. Isso daqui não é... Ai, gente, adore. Adore. Adore ao Senhor. A adoração é a porta de acesso. A adoração é a porta de acesso. Passe tempo com o Senhor. Adore ao Messias. Você só vai ter acesso ao Pai se você passar pelo Filho. Não tem como encurtar caminho. Não tem como. Não tem como. Adore ao Senhor. Passe períodos de oração. Se você é já ativado no dom de línguas, se você já ora em línguas, adore. Está lavando uma louça, está trabalhando, está fazendo o que você... O seu serviço ordinário do seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade. Adore em espírito. Paulo fala que você tem que orar em espírito, porque quando você ora em espírito, você edifica o seu homem interior, e quando você edifica o seu homem interior, você começa a receber rios de água viva que flui direto do trono, e as coisas começam a se descortinar, e você começa a limpar a sua mente, e você começa a matar o seu eu interior, e você começa a tirar a natureza adâmica e receber o DNA de Cristo, e as coisas começam a ser mais simples, e as coisas começam a se tornar um pouco mais fáceis. Mas para isso você tem que fazer por onde? Existem coisas que é Deus que vai fazer, mas existem coisas que nós somos nós que temos que fazer. Então, isso é viver o quê? De uma forma intencional, você tem que ser intencional. Você tem que buscar o Senhor de forma intencional. E não deixar o medo te paralisar, como aconteceu com Elias. E não deixar o medo te colocar para dentro da caverna e você fazer da caverna morada eterna. Porque entenda, vai ter momentos em que você vai ser levado para a caverna, porque dentro da caverna você vai buscar o Senhor. Mas existem momentos em que você vai estar dentro da caverna, mas você não vai querer sair de dentro da caverna porque você está com medo de enfrentar o mundo. E deixa eu te falar, o leão ruge. Ele ainda faz. O leão ainda ruge. O Deus vivo de Israel ainda continua sendo o Deus vivo de Israel. Pode Satanás se levantar, pode o capiroto fazer o que for, nada vai te tocar. Eu não estou falando para você sair e ser o Highlander de Jesus, que vai lá e vai meter nas pataquadas erradas das coisas que o povo faz na rua, virando os bagulho deles lá, não. Não é isso. Mas você não pode deixar Satanás te paralisar. Você não pode deixar Satanás vir fazer arruaça dentro da tua vida. É hora de posicionamento, é hora de intimidade. E o que o Senhor pede é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o coração. Por que você tem buscado o Senhor? Algumas reflexões. Por que você tem buscado o Senhor? Você tem buscado ao Senhor para você ter respostas das suas atitudes, dos teus problemas, ou você tem buscado ao Senhor porque você ama? Por que você não sai de dentro da caverna? Não tem como. Nada pode nos separar. Nada. Nada. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. A ministração de ontem, acho que foi de ontem mesmo, do jejum, foi literalmente, as cordas de amor do Deus vivo de Israel
é como se fosse um cordão umbilical que une a mãe a um filho. Foi ontem, né? Para mim aquilo me impactou, porque eu nunca tinha tido uma revelação, uma visão tão grande, tão bonita daquela. Por quê? Quando você está envolvido com as cordas de amor do Senhor, quando você é envolvido nas cordas do amor, você é nutrido, você é protegido, você é seguro, você recebe tudo que você precisa. Não tem para onde você fugir. Não tem para onde você fugir. Não tenta fugir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? E aí amanhã a gente continua aqui o capítulo 20. Vamos orar. Pai, deixa eu só ver aqui. Não foi por conta do jejum, amém? É para quem está lá no jejum, mas foi falado um pouquinho aqui também na live, amém? Pode acontecer da pessoa ficar doente por não fazer a obra de Deus que quer que eu faça. Irmã, eu já vi casos acontecerem, amém? Eu já vi casos acontecerem. Principalmente o quê? Para aquelas pessoas que têm um chamado profético e você não fala aquilo que Deus mandou você falar. E é bíblico. O Senhor vai tomar conta, o Senhor vai requerer aquilo que ele colocou na boca do homem de Deus e da mulher de Deus e não se falou. Ele vai levantar outra pessoa para falar? Ele vai levantar outra pessoa para falar, mas você também vai ser responsável. E nós já lemos isso daqui. Então, quando a gente tem um chamado, quando a gente foi escolhido e a gente não faz aquilo que nós fomos escolhidos para fazer, principalmente na parte do ministério profético, a gente sente o peso. Porque muitas pessoas não abrem a boca, por quê? Tem medo. Ai, mas e se eu falar e não acontecer? Deixa eu te falar. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, se você tem uma vida no altar, se você tem uma vida consagrada ao Senhor, se a sua mente é a mente de Cristo, logo aquilo que você está ouvindo veio da parte do Senhor. A responsabilidade não é tua, você só é um instrumento. Você só tem que estar atento para falar exatamente aquilo que você ouviu, sem retirar e sem acrescentar. É simples. É simples. Gente, não é difícil a gente viver no mover profético. Não é difícil. Não é difícil. Só que você tem que ter maturidade e intimidade com Deus. É só você ter maturidade e intimidade com Deus. Você tendo essas duas coisas, você vai conseguir viver. E por que Deus fala através dos seus profetas? E para que Deus está levantando tantos homens e mulheres que se movem no profético? Porque Ele quer compartilhar comigo e com você aquilo que se passa, amém? No coração dele. Porque Ele trabalha conosco, nós somos coparticipantes da obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome. Seja exaltado e glorificado, Senhor, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, essas vidas, ó Pai, que escutaram esta live, os que permaneceram, os que já saíram, Pai, eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, eles vão ser agora tocados por Ti. Toca, Senhor, Espírito Santo de Deus, sobre a vida deles. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo o medo. Cai por terra, Senhor, toda a inquietação da alma. Cai por terra, Senhor, toda a agitação do Espírito. Pai, que eles estejam sensíveis à sua voz, Adonai. Que eles estejam, Senhor, em nome de Jesus, sendo levados ao novo nível de intimidade. Sendo levados, Senhor, ao novo patamar de adoração. Pai, que eles entendam, Senhor, que nós temos que ter uma busca intencional pelo Senhor. Que pela nossa própria carne nós não vamos ter vontade de orar, nós não vamos ter vontade de adorar, nós não vamos querer passar mais de 1 hora na tua presença, porque as demandas dessa vida, Senhor, consomem muito. Mas eu declaro que em nome de Jesus, a partir de hoje, o Senhor alinha, Pai, em nome de Jesus, essas vidas. O Senhor alinha, Senhor, em nome de Jesus, estas casas, essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, doce amigo Espírito Santo, trabalha, vai trabalhando, Adonai. Vai trabalhando o Cordeiro de Deus. Vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus, todo jugo, todo bloqueio, todo impedimento caia por terra.
Aqueles que já foram chamados, ó Pai, mas estão negociando o chamado, que em nome de Jesus eles entendam, Senhor. Eles entendam que eles foram escolhidos por Ti. Que eles venham compreender, Pai, o tamanho do amor que o Senhor tem para cada um deles. Porque o Senhor não revela os teus segredos e os desejos do seu coração para qualquer pessoa. O Senhor não fala o que se passa, Senhor, na tua mente para qualquer um. O Senhor não compartilha, Senhor, os teus segredos, ó Pai, com qualquer um, Pai. O Senhor compartilha, Senhor, os teus segredos, o Senhor compartilha os teus sonhos e os teus projetos para aqueles que são íntimos. Então, que hoje nós possamos, Pai, construir a intimidade de forma intencional com o Senhor, entrando pela porta legal, pelo acesso legal que é Cristo, criando um relacionamento com o Messias, criando um relacionamento com o Cordeiro, criando um relacionamento com aquele que se deu por amor a mim e por amor a todos que estão aqui, Pai. Que hoje, Senhor, todo impedimento caia por terra. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, a Rainha dos Céus não irá mais roubar, Senhor, as adorações dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus, as rainhas dos céus não irão mais roubar a adoração de nenhum dos teus filhos. Não irá mais ter roubo. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que o príncipe deste mundo perdeu hoje ao acesso, Senhor, sobre essas vidas. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que se descortina agora, em nome de Jesus. Descortina agora, Pai, em nome de Jesus, a palavra do Eterno para os teus filhos. Que a nuvem de glória do Deus vivo de Israel recaia sobre cada casa, sobre cada família. Nós apresentamos também, Senhor, em nome de Jesus, esta nação. Nós apresentamos, Senhor, o governo deste país. Nós apresentamos a igreja brasileira. Que a igreja volte para o lugar da onde nunca deveria ter saído. Que os homens e mulheres de Deus tomem posicionamentos corretos. Façam tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Não por alianças a homens, mas por aliança ao Deus vivo de Israel. Pai, que haja justiça sobre a face da terra, que haja justiça sobre o Brasil, que os olhos do teu povo, Senhor, venham ser abertos, que haja um despertar, que haja um efatá, abram-se os olhos desta nação, abram-se os ouvidos da congregação, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com o povo de Israel, faça, Senhor, em nome de Jesus no nosso meio, faça, Senhor, em nome de Jesus, se faça justiça, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vi que o pessoal estava aqui falando sobre o grupo. É exatamente o que o pessoal colocou, tá? É só me mandar aqui o seu DDD e o número que eu coloco vocês no grupo. Amém? Ai, Jesus, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. Michele sonhou com você e seu esposo orando na cama e sua filha junto. Só que... Bom, amém por ter compartilhado, irmã. Eu vou ver aqui. O seu esposo orando na cama e sua filha. Obrigada por ter compartilhado, amém? Eu vou passar para ele. Vou pedir para que o Senhor, que se for alguma coisa, ele me revele. Amém? Eu quero entender o que Deus tem para falar. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, povo de Deus. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Foi na noite do seu testemunho. Ah, tá. O testemunho da segunda. Entendi. Eu vou compartilhar com ele. Quem sabe é alguma coisa, né, que o Senhor quer revelar. Mas eu não vou esquecer, não. Foi um sonho curto, mas eu acredito que o Senhor tem alguma coisa para falar. Amém? Porque, povo de Deus, quando a gente faz a obra do Senhor, a gente fica bem visível no mundo espiritual. Amém? Que nem o meu filho tá tossindo aqui agora. Isso é normal. Essa tosse aqui faz parte. Por quê? Ele é alérgico. Então, ele tá fazendo tratamento para alergia. Amém? Então, o que acontece? Ele acorda e assim que ele acorda, ele começa a tossir. Então, a médica explicou porque a garganta... há uma secreção, enfim, eu não vou saber falar direito. Há uma secreção que fica ali, né, caindo para a garganta e faz ele tossir. Para quem é alérgico, tem uma crise de rinite muito forte, isso acontece. Mas o que estava acontecendo com ele de forma... Para quem estava aqui, viu que era surreal. Aquilo ali era uma parte de ataque, porque a minha outra filha também, que é alérgica, também estava.
Amém? Então, assim, quando a gente faz a obra do Senhor, a gente é atacado, a gente é exposto. Mas deixa eu te falar, não há nada oculto que não seja revelado. Amém? Não há nada em oculto que não seja revelado. Deus cuida, Deus protege, Deus guarda, Deus ainda envia provisão, Deus ainda faz milagre, Deus ainda brada, o leão ainda ruge. Amém? Então, não desista. Para você que tem chamado, para você que tem ministério, para você que está fugindo da presença de Deus, é igual a irmã colocou, não tem para onde você fugir. Não tem para onde você fugir. A irmã colocou, eu sou prova viva. Gente, não tem para onde você fugir. Não tem como você fugir da presença de Deus. Você pode não querer o seu ministério, porque ele não te obriga. Mas da presença de Deus não tem para onde você fugir. É impossível fugir dos olhos do Senhor. É impossível fugir da vontade do Pai. Aquilo que ele preparou para mim e para você vai acontecer. Amém?